não sei entrar direito. Eu sou daqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Oba! Você é da onde? Tem muita gente na minha família que são gaúchos. Ah, é? Que bom. Ah, é. E vêm para cá, namoram e casam. Para cá, namoram e casam. Vem assim. Tanto... Bem, chegou em Santa Catarina, aí namora e casa. Coisa mais gozada. Aí não querem mais ir embora para o Rio Grande do Sul, nem para Porto Alegre, para lugar nenhum. Oi, Nitinha. Faz tempo que eu não te Oi, vejo. Sandra. Faz tempo que eu não te vejo. Sandrinha! Tudo bom, querido? Como é que tá seu Verdun? Tudo bem, graças a Deus. Um beijo no teu coração, Sandrinha. Tudo de bom. Aqui Não, tem que tá... mandar Sandra. O frio aqui tá bom hoje, não tá tão Seu frio. Verdun, você é muito querido, viu? Obrigado, Sandrinha. Você também, né? Muito querido. Obrigado. Nito, ele é muito querido, né, Nito? Ah, mas eu não sei quem é, eu não estou vendo. O seu A gente Verdun, não tá vendo ele? Eu não estou A gente vendo ele, eu vou falar conversou. com o Fábio. É que eu estou dizendo para ele que eu tenho dificuldade de entrar. Aí, quando o seu Alex não entra, aí eu fico perdida. Ô, Fábio. Agora não posso. O Fábio aqui, Fábio, ó. Aperta sair da reunião. Deu. Sai daí. Aí eles dizem. Aí elas dizem que não saiu. são velhas, né? Elas são idosas, não sabem nada. Não sabem nem entrar no celular. Voltou, tá voltando. Eu também não. Fala, meu querido Alex. Beijo no teu coração, Alex. Beleza, graças a Deus, tudo em paz, tudo bem? Tudo na Santa Olá, Paz. Luiz e Nath, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Agora Olá. entrou. Aí, Oi, seu Alex, agora entrou. tudo bem? Tudo bem, seu Alex? Deus abençoe. Amém, você também, que Deus te guarde. Olá, Sueli Amém. Mosqueira. Tudo Nito, bem, tu tá vendo querida? o Alex? Boa Nito, tu tá noite, vendo? Ela tá vendo o moço, Alex? Pergunta para ela. Oi, Quem? Nito, Estou tá vendo, agora tá estou o vendo. Alex? Eu estou vendo você sentar e botar coberta nas tuas pernas, estou vendo. Olha aqui, ó, tá muito frio. Oi, Ai, Nito. ai. Isso. E tu não tá Oi. vendo seu Verdun, então? Por que só tá vendo seu Verdun, então? Não, Agora é sim. porque o seu Alex não entrou. O seu Alex não Oi, entrou, Nitinho, aí não conseguia ver. agora eu te vi, Nitinho. Faz Aí. tempo que eu não te vi, Alex. Faz tempo que a gente não se vê, né, Sandra? Agora sim. Tava dando um oi ali para Sueli, tudo bem? Sueli, tudo Bom, em seu Alex, paz? como é que tá o senhor, seu Alex? Tudo bem, querido? Tudo jóia, graças a tudo Deus. ótimo. Ah, que bom, Graças viu, a Deus. Sueli? E aí, tá frio ou tá quente? Muito frio. Isso, aqui também. Todo lugar, né? Oi, Todo. Jura! Oi, Jura. Só colocar aqui. Oi, Jurinha, Oi, dona querida. Júlia. Assim. Oi, obrigada. Nada, tchauzinho. Obrigada. Tchau. A Júlia conseguiu entrar agora. Aí pediu ajuda para alguém lá. Ele tá sozinha hoje. É. O Sérgio não vai poder participar, ele falou, e a Júlia pediu socorro, porque ele não conseguiu para ela também. Então, aí tá certo. Agora ela tá tranquila. Olá, Isaías, tudo bem? Boa noite. Tudo em paz? Ô, meu irmão, Olha, tudo na paz. olha a Júlia. Beleza, Alex? Olha a Júlia. Na paz, Graças a pessoal. Deus. Tudo bem. Boa noite, amado. Estamos aqui, né, na correria aqui, cuidando do fiote que tá dodói. Opa. Ah, Mas demorando aí. que bom que você pode estar aí e cuidar dele, viu? Isso é bom. Pois é, ele deu hidrocefalia, cara, e má formação no cérebro, a gente tá na correria aqui, terrível. Rapaz, estaremos orando aí, então, viu? Por ele. Ele pôs dreninho já ou não? Ainda não? Não, ainda não, Alex. Nós estamos pelejando aqui fazer uma ressonância. Ele fez uma USG transfontanela e está fazendo uma ressonância. Aí na ressonância, de 7 partes, ele fez 6. Na última, precisa colocar um dreno, né? Um dreno não. Precisa colocar um... como é que fala? Contraste para terminar de fazer
a ressonância. Aham. E aí, quando furou a mãozinha dele lá com a agulha, rapaz, ele chorou demais. Aí não deu para terminar o exame. Aí tem que fazer uma cédula quarta-feira. Uhum. Uhum. Que pecado, né? Estaremos Tá bem abaixo orando, dele. Dó, né? O nome dele, o nome Às dele vezes- é Arthur, né? Eu acho, né? Uhum. Igor Daniel. Igor Daniel. Igor Daniel, verdade. Tá ok. Espera, o nome dele é O Arthur, dreno né? nesses casos, às vezes, quando coloca dreno, é um dreno interno, né? Ele vai do local da hidro e lança ele por dentro mesmo, não é externo, né? Mas se Deus Isso. quiser, tudo vai dar certo aí. Se Deus Também quiser. resolver isso para ver se para esse atraso no desenvolvimento dele, né? Porque ele tá muito magrinho, a movimentação dele tá bem limitada. Os olhos também estão bem embaralhados ainda. Não tem foco. Porque pressiona, né? Tudo isso é pressão dentro ali. Então, mas se Deus quiser, vocês vão vencer. Isso aí vai melhorar essa situação, viu? Amém. Já está marcado o exame ou não? Para conseguir? Já nós estamos tentando fazer aqui já faz alguns dias, né? Uhum. Aí agora a última etapa dele vai ser quarta-feira agora, dessa ressonância. Quarta-feira, 5 horas da manhã. Aí é ficar aí 8 horas de jejum, né? Mas aí vai ser a parte difícil. Uhum. Peraí. Não, então o nome vamos... dele mesmo, como é que... Ô, seu Alex, como é que é o nome dele mesmo? Do moço lá que está doente? Não é moço, é uma criança, é Igor. Ah, é uma criança? É. Como é que é o nome? Isaías, qual Igor Daniel. Isso. Igor Daniel. Igor Daniel. Não, peraí. Igor Daniel. Igor Daniel. Igor Daniel. Isso, exatamente. Colocar isso aí é aquele menino de 6 mesinhos? Aquele menininho pequenininho? Isso, não. Esse mesmo. Aquele de 6 mesinhos? Ai, meu Deus, tadinho. Então, turma, vamos orar, né, pelo Igor. Eu estava com o seu Alex, eu estava com os dados dele, porque eles pediram ajuda financeira, né? Uhum. Eu estava com os dados dele e deletei sem querer. Eu deletei um montão de coisa sem querer, porque eu tinha que limpar meu celular, deletei. Então, diz para ele mandar de novo lá o Pix. Manda o Pixzinho de novo. Tá aí, tá certo. Tá ouvindo aí, Isaías? Se você quiser, coloca aqui no bate-papo do grupo. De novo, tá? Eu vou botar o Igor Daniel. Estou colocando tudo no chat para ficar mais fácil para todo mundo, irmão. Isso. Coloca no chat aqui do bate-papo. O Pix lá, né? Quem entende isso aí é isso mesmo. Boa noite, Zé. Ele vai botar no coisa da igreja, é isso, Alex? Não, minha querida, ele vai colocar no chat daqui, da sala, do nosso aqui. Agora. Já está lá. E como é que eu pego isso? Você vai olhar aí embaixo do seu... Na barrinha de baixo vai estar escrito ali do lado, está escrito bate-papo. Ali. Ai, meu Deus, eu não sei ver isso, Jesus. Espera aí. No meu aqui eu aperto no mais e aí leva para lá. Pode ser, ou no mais, né? Também. Bagulho na igreja de Florianópolis, a igreja, né? Não. Aqui, essa sala, o Zoom aqui não tem nada a ver com o nosso grupo de WhatsApp. Tá, e não dá de mandar no outro lugar, que eu não entendo isso aí, Alex, eu não vou conseguir. Não, ele anota, ele manda aqui, aí eu anoto, depois eu mando para você. Manda para mim, Alex, eu não entendo isso aí. Você sabe que eu não entendo. Fazer um curso. Eu também, sou muito ignorante. Não é isso. Vou fazer um curso. Uma aula dessa vai ser um curso. Para ajudar. Oi, Alex. Oi. Oi, boa noite. Eu coloquei aí para você no grupo. Tá. Eu coloquei também lá para você direto, Pix. Tá ótimo. Estou anotando aqui só por via das dúvidas. Então, se o Alex, já que você está no seu direto, então bota para o meu celular, meu WhatsApp. Pode deixar que depois eu faço isso. Então, por gentileza, tá? Tá bom. Feito aqui. Igor Isaías da Silva Menezes.
Igor Daniel Queiroz, de Menezes. Eu botei Igor Isaías, para orar por ele, né? Uhum. Isso, ok. Nós já estamos orando para ele, Igor, Daniela, há bastante tempo. Sim, isso mesmo. Ele está fazendo os exames agora. Aí o irmão Isaías acabou de falar. Querido. Caderno. Isso. E você, Jura, como é que está? Está bem? Ô, joia, só com o rosto queimado do vento. O que houve? O inverno, né? O vento, o frio. Ontem estava bem mais queimado. Daqui um pouco eu vou ficar bonita. Tá, fica tranquila. Isso aí não é problema, não. Tu já está bonita, Júlia. Para. Isso. Deixa eu dar um alô aqui para o seu Mindo. Olá, seu Mindo, tudo bem? Tudo tranquilo. Beleza. Congelou o churrasco aí? Está congelada a costela, a picanha? Tá, né? Esquentar mais um pouquinho. Em Santa Catarina também. Eu sei, aqui, o meu está congelado aqui. O meu está tudo no gelo. Como é que tá? Tá, já. Então tá bom. E aí, Reinaldo, tudo bem com você? Tudo em paz? Tudo certo, Alex. Então tá bom. Boa noite a todos, seu Lindo. Boa noite. Boa noite. Bem, muito bem. Boa noite. Oi, seu Nilton. Oi, seu Nilton. Oi, boa noite a todos. Boa noite, Nilton e Neia. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Maria Helena, isso, né? Helena, tudo bem? Nossa, acertou! Boa noite. De primeira, boa noite. Boa noite a todos. Muito bem. Boa noite. Temos aqui também a Luísa, que já falou ali. Tudo bem, Luísa? Tudo bem com você? Tudo e você? Boa noite, pessoal. Eu ainda não virei tubinho de gelo, não, mas eu estou bem. Aqui está virando gelo também, estou com o rosto queimado de frio também. Pois é. Eu estou com a pele descascando, né? Eu tenho que ficar passando creme porque a minha pele resseca muito. Com frio, assim, aí fica bem Na minha tem que usar protetor solar mesmo, porque queima de queimadura mesmo. Nossa, é difícil. Bia, olá, Bia, boa noite, tudo em paz aí? Boa noite, Alex, tudo bom? Graças a Deus. Tudo bem, então, sim. Então tá bom. Ó, vocês parem de mandar frio pra gente, viu? Pode o frio deixar. Tá vindo da terra de vocês. Parem de mandar frio para cá. Mas não sou eu que estou fazendo isso, não. É o Newton. Não, a cidade de... Quem manda frio aqui é ele. O Newton e a Néia que mandam esse frio todo aí. Os dois. Né? É verdade. Então. Ô, Cláudio, tudo bem com você, meu irmão? Tudo em paz? Tudo em paz, irmão. Tudo bem. Amém. Enquanto está frio aí, aqui está quente. Então. Fortaleza é quente. É quente mesmo. O frio não chega até aí. Para ali em São Paulo. Isso mesmo. Quando ele chega, ele foge. O Wellington também. Olá, Wellington. Deus te abençoe. Boa noite. Boa noite. Tudo bem aqui, graças a Deus. Uma boa noite para todo mundo. Amém. Obrigado. Obrigado. Então, vamos lá. Deu aqui aquele tempinho que a gente fica sempre, né? Dando um alô e tal, esperando. Os irmãos que forem chegando, forem entrando, aí a gente vai cumprimentando aqui, como é o caso da Rita, a Ritinha Leves aqui com a gente. Oi, Rita. Deus te abençoe, viu? Muito bom ter você aqui. Muito mesmo. Então, eu peço, então, que você deixe o seu microfone desligado, né, para a gente batendo aquele papo, e na hora que a gente for conversar, aí a gente abre e faz aquela boa conversa, né? Queria pedir se o nosso amado irmão ali, o Cláudio, né, se ele poderia fazer uma oração, pedindo para que Deus nos mantenha na palavra dele, na boa conversa, no crescimento. Por favor. Oremos. Senhor, obrigado
Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de poder estar junto com irmãos, aprendendo mais de Ti por meio da Tua palavra. Fica-se com o Alex, fala por meio dele, aos nossos corações, e que tudo que seja feito aqui, o Teu nome na pessoa de Jesus seja honrado e glorificado. Pois é nele, por ele que nós oramos, agradecemos e pedimos hoje e sempre. Amém. Amém. Muito obrigado. Bem, eu queria hoje abrir com duas perguntas, mas a primeira pergunta é exatamente para deixar, eu vou deixar uns minutos, um tempo assim, né, a gente livre para perguntar sobre qualquer assunto, sobre qualquer questão relacionada à igreja, ok? Nós temos falado sobre a igreja, o impacto da igreja na vida de um discípulo, mas na verdade é de qualquer pessoa, né? Visitantes que estão chegando, irmãos, irmãs, jovens, crianças, né? Estamos abordando exatamente sobre como é importante e o impacto que a igreja, como uma família, como uma comunidade, ela tem na vida dos vários tipos de pessoas e grupos de pessoas. Como eu falei, inclusive de crianças, né, até pessoas de terceira idade e assim por diante. A igreja, ela tem características de uma família. Eu sei que nem sempre ela atinge isso, né, às vezes deixa a desejar, mas na mente de Jesus, quando ele idealizou a igreja dele, ele idealizou a igreja dele como uma casa, uma família, né? Em que ele se apresenta como pai e nós como irmãos. E como uma família, quem conduz e quem dá o ritmo, a cadência, né? Quem dá o ambiente para que esse lar funcione é o pai, é Deus. Então, muitas vezes a igreja não funciona em certos aspectos na vida de uma pessoa, porque às vezes o que acontece é que nós estamos em distonia, né? Não estamos sintonizados, harmonizados com a maneira como Deus quer que a igreja dele se porte, não é? Daí a importância da igreja se fundamentar, se basear, se espelhar na palavra de Cristo, no sentido de que a palavra de Cristo é que vai nos mostrar, através dos ensinos, dos mandamentos e dos exemplos de coisas erradas e de coisas certas, de como a igreja, na prática, funcionava. Então, quando nós lemos as cartas escritas às igrejas, nós vamos ver vários exemplos de coisas ruins, erradas e de coisas boas que as igrejas faziam. E cabe a nós, então, através desses casos que a palavra coloca, avaliarmos, pesquisarmos, entendermos, vermos como é que Deus espera que nós, como igreja, em qualquer lugar do mundo, possamos lidar uns com os outros, né? Então, será que a igreja, ela impacta a vida de uma criança? Quando ela é um bebê e ela vai na escola dominical, e aquelas congregações que tem lá o berçário, e aí tem aquelas tias e aqueles tios, às vezes um casal, né? Às vezes uma mãe com uma assistente, que vai contando aquelas historinhas para as crianças, que vai brincando de uma forma lúdica, mas mostrando já para ela, né? Conteúdos bíblicos, né? Será que as crianças, tanto nas casas, principalmente, como também no ambiente da irmandade, sofrem impacto da igreja, os jovens, bom, enfim, todas as faixas etárias? Então, nós temos tratado sobre isso nesses encontros, né? Falando sobre a igreja e vários aspectos relacionados à igreja. Então, alguém tem alguma pergunta, algum comentário que gostaria de colocar, de fazer, de algumas dessas conversas, ou que você agora pensou, seja como for, por favor, fique à vontade
para falar alguma coisa, para perguntar, enfim, para se pôr. Alex, o João. Oi, João. Alex, você já falou muito sobre, né, a igreja quando não está bem, quando há falhas dos irmãos de não tomar atitude, a falha de a igreja contratar alguém, aquela pessoa não reconhecer as suas atribuições e não abrir mão, e a igreja não se reúne. Mas assim, então, assim, ó, quando você vê uma igreja que tu vê que está sentindo assim, que vai fechar, vai bater as portas por a igreja não tomar atitude para resolver, e quando você vê uma igreja também cheia de 100, 200, 300 pessoas também, sempre falou que não é porque tem um monte de gente que não tem problema, talvez seja até pior. Isso. E aí, então, qual é uma visão nossa, assim, de, sabe, como tu já orientou muito, né, de a igreja tem que ter uma equipe para poder manter, não, quando tem bastante gente e quando tem pouca gente, sabe? Qual é o nosso, assim, o nosso dever é cumprir as escrituras, né, para que tudo se dê bem, tudo com amor, como tu já falou, não criar intriga, fazer reuniões, tem que ter liderança, se não tiver nada disso, mas também, como tu falou, tem igreja que tem liderança, mas também tem problemas também sérios também. Então, uma lapidada assim, né, da gente... Olha, entendi. Na minha experiência, eu de forma alguma aqui quero dar uma ideia de arrogância, né? E também, com certeza, nesta sala aqui, eu não devo ser o cristão mais antigo de fé também. Eu tenho 40 e poucos anos eu vou fazer 41 anos de cristianismo, né? Na Igreja de Cristo. Eu me converti aos 14 anos na Igreja do Senhor, na Igreja de Cristo. E conheço bem a dinâmica de várias congregações e assim por diante. Mas na minha visão, existem dois problemas, né? Ou duas dificuldades para responder especificamente a sua pergunta de quando a igreja está mal, essas questões todas, né? A primeira é que tem mais peso, exatamente por conta do que o Senhor espera, né? E são os guias da igreja, as pessoas que estão conduzindo a igreja, ok? Então, quando uma igreja não vai bem, isso significa quando ela não está andando de acordo. E andar de acordo não significa que está tudo o tempo todo bem, tá? Então tem que entender, quando eu estou dizendo que quando a coisa não está bem, não é no sentido específico, é no sentido geral mesmo. A igreja não está bem porque ela está enfrentando muitos problemas, irmãos estão saindo da igreja, muita reclamação, aquele mesmismo, uma igreja sem vida, sem vigor, né? Com aquela instabilidade, muito problema, muita discussão e tal. No geral, isso já demonstra falha na condução da igreja, ok? E às vezes a falha na condução é porque os guias não estão, por exemplo, até cuidando de proteger a congregação como um todo em detrimento de alguns irmãos. Pode ser que numa congregação tenha alguns irmãos dragões, né? Aqueles irmãos que vão para a briga mesmo, que são, né, irredutíveis e tal. Então, os guias da igreja, eles precisam saber se conduzir, e nesses casos, para evitar que a congregação sofra desnecessariamente, né? Está acontecendo um problema, por exemplo, com uma irmã na igreja, e essa irmã é uma senhora e tal, então a igreja inteira sente, mas, por exemplo, se não for cuidado aquele assunto, se não for tratado aquele problema, isso pode criar um problema muito maior para toda a congregação, que não necessariamente tem que sofrer por causa daquele problema, mas apoiar aquela situação, ou aquele irmão, ou a liderança que está cuidando daquela situação. Se você, como guia da igreja, perde esse foco,
de saber cuidar da igreja, isso é, aquelas três posições, né? Os guias da igreja, eles estão postos, chamados por Deus para proteger a igreja, né? Cuidar da igreja, proteger, para alimentar, proporcionar alimento e para guiar a igreja, inspirar a igreja, mostrar o caminho. Esses são os três pilares que daí decorrem os demais itens para cada um deles, né? Alimentar a igreja é suprir com a palavra, é ver se todo mundo está sendo bem assistido, ver se a congregação está sendo nutrida com o que precisa, né? Para cada um daqueles grupos que fazem parte, os ministérios, e assim por diante. Visitando os membros, estando sabendo o que está acontecendo com as pessoas, né, na medida do possível. Então, os guias da igreja, eles cuidam de pessoas, não de processos, né, mas de pessoas. E, ao mesmo tempo, mostrando, dando segurança para a congregação. Isso inclui a disciplina, muitas vezes. Então, eu diria que a maior parte dos problemas que acontecem numa congregação, como um todo, que afetam a igreja no geral, elas decorrem da ineficiência, da maneira, às vezes, sem ser tão tratado, certas questões tratadas com prudência, com aquela urgência necessária, por conta dos guias da igreja. Eu entendo que a maior responsabilidade está aí. Eu já vi muitos guias de igreja, quando eu falo muitos, são muitos mesmo, reclamando assim: mas a igreja lá não pensa assim, a igreja não sei. Quer dizer, mas, meu irmão, você é o guia da igreja. Se a igreja pensa assim, é porque você não está correspondendo, tratando, falando, amando, mostrando, né, disciplinando como deve, para que a igreja possa estar em sintonia. Então, né, é como um pai ou uma mãe que chega para um parente e fala: puxa, mas esse meu filho de 2 anos de idade é fogo, viu? Ele não obedece a gente, nossa, ele não quer comer, ele não quer... Não, filho de 2 anos, então, ele tem a personalidade dele, mas quem está ali formando e tal são os pais. Agora, quando os pais, eles não conseguem, por medo, por sei lá qualquer motivo, ajudar, disciplinar, guiar, dar segurança, mostrar, repreender o filho vai montar mesmo, porque a natureza da criança, no geral, é de explorar os seus limites mesmo, né? É de exigir cada vez mais. Então, se não tiver limite, já era, né? Então, na igreja, é a mesma coisa. Os guias estão lá para quê? Para cuidar, alimentar, proteger, dar segurança. Quando isso não acontece, vão acontecer problemas de dimensões maiores. E o segundo são os membros da igreja. Por que isso? Porque se, por um lado, nós temos na Igreja do Senhor, instituído por ele, guias, evangelistas, né, pastores, mestres, por outro lado, todos nós somos irmãos. E diante da palavra de Cristo, todos nós temos a mesma autoridade e sujeição, mediante a palavra, não é? Antes de alguém ser um pastor, ele é um irmão. Antes de ser um evangelista, ele também é um irmão. E ele também está sujeito às mesmas ordens que eu e você estamos. Então, a segunda parte do problema é quando a igreja, a congregação, os irmãos se revestem de uma submissão que a Bíblia não determina. Tem o guia lá, tem o evangelista. Aí as pessoas ficam falando pelas costas, ficam desgostosas, mas nunca tratam do tema, não tratam do assunto, não chamam a pessoa para conversar, para resolver, né? E isso vai fermentando, um dia, ou as pessoas vão indo embora, né, que é o que geralmente acontece, antes de estourar, já muita gente vai embora, né, e depois estoura. Então, eu creio que são os dois lados aí, né? E essa dinâmica, a Bíblia trata muito bem, e é uma dinâmica familiar, é algo como se fosse de família, né? Então, são os dois pés aí. No geral, o problema é falta de comunicação, falta de saber lidar com as dificuldades, falta de controle para lidar com
com essas situações. Então, isso prejudica muito as relações na igreja, né? Solução para isso? Eu diria que, assim, é claro, orar, é claro, mas é seguir o caminho das pedras. Todas essas situações estão previstas na palavra do Senhor. O que acontece é que a gente não demora para praticar. Quando vai cuidar, o negócio já passou do ponto faz tempo, né? Esse é no geral, é o que mais acontece. Ok? Obrigado, Alex. Então, em outras palavras, é culpa nossa. De um lado ou do outro. Se a gente for analisar bem, a gente deixou passar muita coisa que não deveria ter deixado, não conversou muita coisa que deveria ter conversado, e aí isso vai se acumulando, chega uma hora que a represa estoura, né? Não aguenta, infelizmente. É como nós estamos estudando as igrejas ali, né? Que Jesus diz, né? Mantenha o que nós temos, né? E crescer em cima disso e melhorar com aquilo que se tem, né? O próprio fato de Jesus tratar dos problemas da igreja abertamente já é uma amostra de que a solução é essa, né? Sempre é assim. Deus ele demonstra amor e ele diz, olha, vocês estão fazendo isso e isso errado. Se vocês continuarem fazendo isso, vai acontecer isso. Mas se vocês voltarem a se arrependerem, estamos juntos, vamos em frente. Então, a dinâmica da coisa é assim. Não é assim que a gente age com adulto? Com criança, a gente ainda tem domínio sobre ela. Então, a gente tem o poder da ordem, né? Do mandar e ali, mesmo que ela não entenda a dimensão de que significa tudo aquilo, como nós sabemos, então nós às vezes nos impomos de uma forma de que, olha, é melhor, então um dia você vai saber, agora você não tem que fazer isso não. Bom, agora com adultos é diferente. Com adultos você vai falar, vai orientar, e a escolha é da pessoa, assim como as consequências também. Então, o que às vezes falta na igreja é exatamente essa conversa em amor, não é? Mas o amor também é exigente. O amor não é passa a mão, né? Ah, irmãozinho, eu preciso falar uma coisa com você, me desculpa, me perdoa, porque eu não sei se eu vou falar e vai te ofender, então e tal. Não, a gente tem que falar às vezes com firmeza, mas demonstrando amor. Eu estou falando isso porque eu amo você. Se eu não amasse, eu não estava nem aí, não estava nem aqui, na verdade, mas eu amo você. Então, se você continuar agindo dessa forma, isso vai ser muito complicado. Agora, é difícil? A gente erra às vezes? Faz parte do processo. O problema não é esse. O problema é, muitas vezes, a gente recuar, né? Dos dois lados, tanto os guias da igreja como a gente também. Entendeu? Alex. Oi. Obrigado, Alex. Então, nada. Mas eu acho que é exatamente esse o ponto do ser humano. Uhum. O ponto da gente conseguir ter discernimento, sabedoria para falar, porque às vezes o que acontece muito é isso mesmo. A gente vê as coisas, tenta falar de uma forma, né, que não agrave a pessoa, mas muitas vezes assim, uma coisa que eu sei que é uma coisa que é uma barreira que coloca em mim, é se a pessoa fala assim: "Ai, eu estou frustrado porque você passou algum problema, você passou alguma dificuldade que você está enxergando. Ai, eu fiquei frustrado. Ai, eu estava me sentindo tão espiritual." Essas coisas, pelo menos para mim, a pessoa me desanima, porque eu não sei mais chegar para a pessoa e conversar. Porque eu fico, se eu falar qualquer coisa, essa pessoa sair do caminho do Senhor, eu vou me sentir culpada por isso. Né? Então, acho que o que pega mesmo muito é a maturidade. Maturidade é uma coisa muito individual. Não significa idade, não significa tempo de igreja. Isso. Significa você querer mudar seus pensamentos. Eu acho que o complicado mesmo é isso. Por isso que muita gente, como você falou, faz o quê? Se afasta, para não estourar. Para não ficar com aquele sentimento de culpa, que foi ela que ou tirou o irmão do caminho, ou às vezes as pessoas, quando você está querendo melhorar, fazer alguma coisa, as pessoas começam a te ver como um divisor de igreja, e não é isso, pelo contrário, você está tentando fazer o contrário. Então, acho que é muito complicado mesmo. Acho que, assim, a igreja toda tem que estar realmente com o coração aberto para aprender a palavra e para colocar em prática. É muito mas facilita muito quando a atitude de abertura
a atitude de se pôr sempre à prova, de demonstrar que está aberto a ouvir críticas, parte dos guias da igreja, entendeu? Quando os guias da igreja se colocam numa postura de ser humano normal, que também pode errar, que também pode... E ele se abre para a igreja como um todo, dizendo, verbalizando, né? Eu tenho esse hábito, eu sempre deixo os irmãos muito livres, eu falo isso, eu verbalizo isso, né? Olha, se vocês quiserem me falar alguma coisa, se eu cometi algo que eu não devo, então vocês têm o meu aval, a liberdade de falar comigo, porque eu sei que não é pessoal, eu sei que vocês vão falar porque me amam. Então, às vezes, nós precisamos verbalizar e deixar aberto, né? Eu sei de algumas igrejas que os pastores, né, são fora do Brasil, mas que os pastores, em determinada época, todos eles, né, se colocam à disposição para que a igreja possa reafirmar se querem que eles continuem servindo como pastores, se tem algo que eles querem sugerir ou falar e tal. Isso, para mim, é muito, muito legal, porque traz uma abertura, uma confiança, uma aproximação, né, com os membros. É uma família. Agora, às vezes, quando os guias são mais rígidos, né, estão mais distantes, né, são, às vezes, até visto pelos irmãos como homens santos, né, o homem de Deus, tal, aquela história, e isso fica muito distante. E aí você perde essa proximidade, né? E aí tende que quando esses irmãos cometem alguns erros ou têm algumas opiniões que não deviam ali, porque são homens, vão errar em algum momento, a igreja se sente acuada no sentido de não ter liberdade para falar com essas pessoas. Eu entendo que toda equipe, principalmente toda equipe de ministério, de liderança de igreja, eles têm que ser abertos a esse ponto. Eu permito que você me chame a atenção, que você fale comigo quando eu não estiver fazendo alguma coisa correta, você tem a minha permissão, por favor, né? Isso cria um ambiente muito gostoso para trabalhar, aberto, né, de abertura. E às vezes isso não acontece entre a liderança e a igreja. Entendeu? O Alex, o Isaías está com a mão erguida, mas o Wellington estava antes. Eu não sei se ele desistiu ou se ele ainda quer falar. Obrigado, viu? Wellington. Opa. Então, Alex, algo que eu queria que você esclarecesse para mim era, assim, a igreja é um corpo de pessoas que têm as qualidades e pessoas que vai ter aquela desqualidade, né, que vai demonstrar no meio da comunhão. Aí eu vejo, né, a forma que lá na carta de 2 a João, quando João escreve a segunda carta, sim, ele chama a atenção, né, da igreja. E se realmente queremos viver em Cristo, né, nós temos que realmente trazer a palavra não só para dentro, né, de si, mas viver a palavra. Como ele está dizendo aí, né, ele está falando que tinha pessoas que queriam servir e tinha pessoas que queriam atrapalhar, né? Isso. Então, no caso, o que eu quero que você coloque é a atitude que João está chamando a atenção ali. É de uma pessoa que quer viver em Cristo, né? Mas de forma querendo fazer a sua própria vontade. De que forma a gente deveria usar certamente as palavras que João está usando? O João está usando as palavras com humildade, né? Chamando a atenção da igreja, mas que também não chamasse nem a pessoa, né? Para compartilhar, porque estava pregando palavras diferentes, né? Daquilo que não condiz com essa doutrina. É que no campo da disciplina existem níveis de tratamento, níveis de disciplina, não é? Então, níveis de correção. É como você
o tratamento para certa situação é diferente de um tratamento para uma situação mais pesada. Então, você vai ter que aprender, ou melhor, os guias da igreja devem ser pessoas já experimentadas na vida, exatamente por conta de saber lidar com esses níveis de tratamento, que vai depender de cada contexto. E aqui, em 2 João, o apóstolo João, ele se apresenta como um presbítero, né, porque ele foi, nós sabemos na tradição que ele foi, por exemplo, um dos pastores da igreja de Éfeso, né, o apóstolo João. Ele morreu em Éfeso, na tradição, né? Ele saiu da prisão, por exemplo, e terminou sua vida em Éfeso. Então, ele escreve no versículos 4 a 6 o fundamento, a base, que é isso que a gente tem batido aqui o tempo todo, né? Em 2 João, versículo 4 a versículo 6, ele diz: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos, ele está escrevendo para uma igreja, os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Então, o que deixava João feliz, alegre, né? Era ver os discípulos andando de acordo com os mandamentos, com a verdade. Nada mais é do que o nosso feijão com arroz aqui, né? O que deve ser. Agora, nem sempre isso acontece. Versículo 5. Agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, a igreja, ela deve ter a sua conduta sempre baseada nos princípios e nos mandamentos de Cristo, de sobre como nós devemos viver como indivíduos cristãos e como membros de um grupo, de uma família. Então, como uma congregação. E ele diz aqui que tudo isso é um mandamento que não é novo, vem desde o princípio com Cristo, que é vivendo isso em amor, ok? Lembrando que o amor também é exigente. O amor também não compactua com uma série de coisas, né? E aí, versículo 6, ele diz: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então, ele faz um sanduíche de amor aqui, né? Ele começa exatamente dizendo que é para andar na palavra com amor, andar na palavra com amor. Então, é um big amor aqui, né? Que ele diz, que é o fundamento da igreja. Mas aí, no versículo 7, ele vai advertir que dentro de nós mesmo, da igreja mesmo, sairão enganadores, pessoas que até não confessam Cristo. Aqui é um assunto específico, meu irmão. Era uma doutrina chamada gnósticos, né, a gnose, que pregava que jamais Deus poderia encarnar em forma humana e que Jesus, então, não poderia ser Deus encarnado. A divindade de Jesus era negada pelos gnósticos, né? E essa doutrina foi combatida por João nesta época aqui. Era uma doutrina forte. Antes dessa, qual era a doutrina falsa que predominava? Era a dos judaizantes, né, que Paulo combateu muito, que eram os cristãos não judeus assumirem as práticas da lei. Então, naquele início da igreja, essa era a doutrina que Paulo enfrentava muito na igreja, né? Pessoas querendo judaizar os cristãos que não eram judeus. E agora é uma ideologia mais mundana, mais idólatra, que está penetrando na igreja, que Jesus não podia ser o Filho de Deus. Então, nesse nível de tratamento, João está dizendo que, em certos casos, vão existir pessoas que eles vão ultrapassar o nível, que é o nível que acontece com nossos filhos e até conosco mesmo. Eu sou marido e muitas vezes eu erro no tratamento com a minha esposa e eu tenho que ouvir, né? Ela me dá umas chibatadas e ela tem razão. Da mesma forma acontece o contrário. Então nós estamos o tempo todo precisando de aperfeiçoamento. O tempo todo nós pisamos na bola e aí um ajuda o outro. Essa é a ideia, de ser parceiro para um ajudar o outro. Eu me permito isso, né? Às vezes eu não gosto, mas eu me permito isso. Agora, aqui é o tratamento mais pesado. É uma pessoa que ela está irredutível. Ela entende que o ponto de vista dela, relacionado a uma sã doutrina, é esse. E ela passa a ensinar isso na igreja, ela passa
a desvirtuar os membros da verdade. Então, neste caso, João está dizendo que essas pessoas, elas não devem nem sequer serem cumprimentadas, né? Nós não devemos nem recebê-la em casa. Por quê? Porque receber um irmão que está em franco, que está rebelado explicitamente, falando mal da igreja e pregando contra a sã doutrina, o conselho é que ninguém receba essa pessoa em casa, porque se receber, já sabe o que vai ouvir, né? Você já sabe, você vai ouvir aquela história, e você pode ser contaminado. Então, essa é a questão. Nós estamos, vou usar um exemplo, talvez não tão adequado, mas assim, por que nós estamos isolados em casa? Para evitar a contaminação, né? E como é que é essa contaminação? Uma pessoa contaminada. Uma pessoa contaminada com vírus vai te passar e você sofre risco de perder a vida. Nesse conceito, a ideia de não receber alguém em casa, mesmo sendo essa pessoa irmã, é quando essa pessoa está nesse nível. Então, o tratamento é nem receba em casa, porque você vai se contaminar. É uma pessoa que já declarou guerra, que já está, então, nesse ponto. Então, esse é o tratamento. Agora, você não pode tratar dessa forma um irmão que ficou nervoso por alguma situação, que é novo convertido, está num processo de transformação, né? Depende muito da situação, da circunstância, do que aconteceu, para você poder saber como lidar com essas situações. É aí que eu entendo que reside o maior problema na igreja. É a falta de maturidade, às vezes, dos guias da igreja de não saberem lidar com a situação específica de cada ovelha ou de cada família. E aí termina criando situações difíceis. Não é que tudo é culpa dos guias, mas eu entendo que a maior responsabilidade e a Bíblia diz isso, não queira muitos de vós ser mestres, sabendo que serão passivos de maior rigor. Ora, maior rigor por quê? Porque vai ser exigido mais, né? Então, é preciso ter essa cautela. O remédio certo na dose certa. Pois não? Isaías agora. Rita, espera um pouquinho, Rita. É o Isaías. Depois vai você. Tem o Isaías, a Sueli e o Peterson. Já aumentou ali. Tá, então, Isaías, Sueli, Peterson e Rita. E a Rita, isso. Tá bom, então. Vamos lá. Eu vou falar menos agora. Obrigado, Reinaldo. Obrigado, irmão. Então, eu gostaria de destacar um ponto aqui que acontece muito, né? Acho que em todas as congregações, né? Eu tenho, sempre quando eu posso, eu converso, eu me comunico, eu compartilho, né? Interajo com outros irmãos em várias outras localidades. E um ponto que eu vejo nessa questão da maturidade talvez a timidez, talvez a covardia, né? De não expor o problema, de não chegar e falar, mesmo que seja a parte da liderança, seja a parte de irmãos. Afinal de contas, né, como foi falado aqui, todos nós somos irmãos. Muitos pensadores na área de educação, eles têm uma máxima que eu gosto muito. Eles falam que o problema não é meu, o problema não é seu, mas sim o problema é nosso. Então, o problema é do conjunto. O problema quando se é problema, né, quando se é uma situação a ser tratada nessa dinâmica aí da igreja, né, da solução de problemas, o problema não é de uma pessoa, o problema é nosso, porque se é como um corpo. Então, se esse corpo tem um membro que é doente, todo o corpo vai sofrer, né? Se o corpo ele tem realmente amor um pelo outro, se um ama, como Cristo disse, né, que os verdadeiros discípulos serão conhecidos através do amor de um para com o outro. Então, se um membro daquele ali está sofrendo, se um discípulo daquele ali está sofrendo, o corpo inteiro vai sofrer junto. Poxa, o irmão lá está fraco, o irmão lá está abatido, o irmão lá está desanimado na fé, o irmão lá está em pecado ou pecou, o irmão lá está afastado, o corpo todo sofre, né? Então, assim, eu acho que falta um pouco de maturidade nesse posicionamento, nessa postura. Eu falo dos dois, tanto da questão da liderança, como também da questão
dos irmãos que não têm uma função de atividade dentro do corpo, né? Mas eu vejo muito que falta isso. É aquela pessoa que fica assim, não, o problema não é meu, então eu vou ficar de lado. Não, eu não sou parte da liderança, então eu vou ficar quieto aqui. Não, na verdade, o problema é nosso, né? Então, como eu falo muito, eu sempre que tenho oportunidade, eu entro nessas questões. Muito bem, é isso aí. A igreja é uma família nuclear, né? Não é aquela família genérica, né? Por exemplo, eu tenho primos, né, de segundo, terceiro grau que moram em outro estado, outro país. Eu não tenho convívio com essas pessoas. São meus familiares, mas eu não convivo, não tenho convivência com eles, né? Então, o que acontece? Se acontece algo com eles e eu fico sabendo, um primo faleceu e eu fiquei sabendo, eu sei, puxa, meu primo e tal, tudo, mas eu não tenho aquela dor, né? Não tenho aquela... Porque eu não convivi, não estive com ele. Agora, a família nuclear é pai, mãe, filhos, né? Pessoas mais próximas ali, meu pai, minha mãe. Então, a igreja, ela é como essa família deve... A congregação local, ela é como deve ser como essa família nuclear, entendeu? A gente se vê toda semana, a gente conversa, a gente colabora pelos mesmos projetos, pelos mesmos planos. Se essa unidade for bem mantida, se a liderança faz bem o seu papel e a irmandade está bem unida, aí faz sentido o que você falou, entendeu? Quando um fica doente... Ensino, né? Então, esse é o ponto. Exatamente. Nós somos felizes com a felicidade dos irmãos e também choramos com as dores dos irmãos. Exatamente. E aí você olhando a igreja, eu vou falar um pouquinho mais porque esse ponto que você tocou é extremamente importante para mim. Então, é uma igreja, vamos imaginar uma igreja com 200, 300 membros, né? Seja como for, uma igreja considerada maior, né? Então, ela já é uma família que quase não é mais nuclear, né? Porque já tem tanta gente que você não dá para manter os relacionamentos tão íntimos com tantas pessoas, é impossível. É por isso que uma congregação maior, os guias da igreja, eles vão usar o exemplo das congregações do Novo Testamento, como, por exemplo, a gente vê nitidamente na igreja em Jerusalém, e também vê Paulo ensinando isso para Timóteo e Tito, quando escreve as cartas para eles, colocando a igreja como uma igreja em grupos, né? Ministério. Você vai ver lá em 1 Timóteo e Tito dizendo, trata os homens mais velhos como pai, as mulheres como mãe, as moças, os moços, né? Então, por quê? Porque a igreja era dividida por esses grupos afins. Então, quando uma congregação é muito grande, mesmo ela sendo pequena, isso já acontece, mas sendo maior, mais ainda. É necessário ter uma estrutura em que a familiaridade e os relacionamentos mais íntimos vão ficar com certos grupos, né? O grupo de jovens, o grupo de idosos, o grupo de mulheres, o grupo de homens. Esses grupos, então, são os responsáveis por acolher e transformar aquela grande família de 200, 300 membros, naquele grupo menor, representando esse acolhimento, esse relacionamento íntimo e profundo, que se um se machuca, os outros sentem. Mas se a igreja não tem essa visão, ela pode ser apenas um grande grupo de pessoas, mas não tem relacionamentos que vão se ligando um ao outro, e relacionamentos profundos, né? E aí o que acontece isso que você colocou. Obrigado pelo seu comentário. É o Wellington agora, né? Quem que é? Não, a Sueli, não sei se ela desistiu, ela falou para mim no particular que desistiu, se não é o Peterson. Mas eu queria ouvir a Sueli, mas tudo bem. Eu também, eu falei para ela não se acanhar, mas ela não me respondeu. Assim, eu ouvi que ele estava falando aí, o presbítero não faz isso, o pregador não faz aquilo que devia fazer,
o jardineiro não veio hoje, a grama tá alta. Mas você, se você sabe cortar a grama, e quem tá incomodado com a grama é você? Amém, filho, vai lá. Não precisa se acanhar, não. E sim, sempre tem aquele engraçadinho que vai falar às vezes até por dó, né? Mas isso não é serviço seu. Mas cadê o sujeito? É proatividade, né? Está disposto, disponível, né? Sim. Eu vejo que os japoneses são muito proativos. Eu ouvi falar aqui nas escolas do Japão, mesmo não tem merendeira, não tem faxineira. Por quê? Porque quem faz a merenda e daí quem limpa as salas de aula são os alunos. Mas assim deveria ser a igreja também. Tá certo que a gente não iria andar de olho puxado, né? O que eu digo é, se você consegue fazer, é claro. Não fica esperando ou assim o nomeado da função vendo que a coisa precisa ser feita. Então, eu mesmo sei fazer café. Na igreja, um dia eu falto. Aí o povo vai ficar sem café, é porque eu faltei? Faz parte, né, Peterson, da família que todos colaborem, né? Se um está sempre querendo tirar vantagem do outro, isso cria uma situação de irritabilidade, né? Então, também numa congregação, é muito importante que todos estejam empenhados no melhor. A Bíblia trata disso, o Novo Testamento, de forma primorosa. Quando você estuda essa expressão uns aos outros, às vezes que aparece no Novo Testamento, se você for ver os contextos, é tratar um ao outro, né? Então, tem todo um conjunto aí de coisas que decorrem só do fato de você demonstrar interesse, de você ser proativo, né? De querer apoiar e ajudar, de estar ali presente. Isso faz muita diferença numa família, faz muita diferença na igreja. Essa atitude. Sim. Muito obrigado. Sim, eu lembro que eu tive problema na minha primeira congregação justamente por causa disso. Porque o sujeito gago aqui foi pedir para pregar, né? Aí, imagina, né? Ficou aquele papo, um dia a sua hora chega, quando Jesus voltar, eu não quero mais, filho. Pois é. Não, entendo você, é fato isso. Sim. Aqui eu ouvi uma boa, é só para finalizar. Tá bom. Duas, aliás. A primeira não adianta ter diploma sem ter dom. Isso sem ser chamado para aquilo. Isso. E a outra
você não precisa ser presbítero para agir como um presbítero. Perfeitamente, muito bem. Sabe as palavras aí. Muito obrigado. Valeu, professor. Tá joia. Vamos lá, vamos seguir. Rita. Olha, irmãos, boa noite para todos, né? Uma das experiências que eu vivi vem através de um trabalho que eu faço aqui na saúde, na cidade de Campinas. E uma das leituras que eu faço através desse trabalho muito bacana é que muitas vezes o paciente, quando ele chega para ser avaliado por um médico, para ter a sua anamnese feita, por trás daquele cenário, daquela queixa apresentada, existe uma euforia, um desejo profundo de ser ouvido. Então, uma das coisas, hoje eu faço um trabalho de coordenação de um conselho distrital de saúde, né? Depois eu não vou me delongar em mostrar, em dizer como é feito esse trabalho, mas uma das minhas falas que são mais presentes como coordenadora desse trabalho é justamente a questão da humanização. Isso. Ouvir bem uma queixa. Muitas vezes um profissional, quando ele consegue ouvir de verdade o paciente, muitas vezes o problema é resolvido até ali, às vezes naquela primeira consulta. Então, os atos subsequentes a esse, às vezes nem precisam ser praticados, porque o que ele precisava de verdade é ser ouvido, bem ouvido, e ter a sua queixa acolhida. Né? Então, isso faz muita diferença. Na igreja, eu acho que isso também funciona. Dos dois lados. Isso. Tanto da liderança, quanto dos membros, do lado dos membros. Isso funciona. Muitas vezes é a falta do ouvir de verdade que cria um fator impeditivo. Isso, né? Mesmo. Então, e não propicia características que são fundamentais para a igreja, e eu me refiro à questão da comunhão, a questão do altruísmo, que eu acho muito importante, e da devoção que é coletiva de todos nós. Né? Então, acho que isso, algumas características importantíssimas que a igreja primitiva tinha, era não só a ter a comunhão com Deus, mas a forte comunhão de uns com os outros. Isso, perfeito. Né? Então, eu acho que a comunicação, o ouvir um ao outro, mas um ouvir de verdade, aquele ouvir sem achar que está perdendo muito tempo, que aquele irmão está falando demais, ou que ele não está falando aquilo que você queria ouvir, porque quando esbarra na vaidade humana, as coisas se complicam, né? E a gente precisa aprender essa característica de ouvir de verdade, né? Aquilo que realmente o irmão está querendo falar, e se é aquilo mesmo que ele tem a dizer para nós. Exatamente. Né? Então, acho que isso traz união com Deus e traz união também uns com os outros. Me lembro até de uma passagem lá de Paulo, no livro de Romanos, lá Romanos 15, Alex, quando fala assim: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Né? Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Isso. Então, muitas vezes a gente tem que ouvir pensando nisso, né? Em agradar ao nosso próximo, entender de verdade aquela queixa, porque isso com certeza vai resolver grande parte dos problemas. Eu acredito nisso. Eu não tenho dúvida.
Nenhuma. Isso é a prática de Jesus. Jesus tinha tempo para ouvir muito as pessoas. Então, e às vezes, quando não, ele provocava as pessoas para falar, né? Então, é verdade. Obrigado, Rita. Muito importante o seu comentário, viu? Vamos lá. Alex, eu mesmo ergui a mão agora. Tá bom. Deixa eu abrir aqui meu vídeo. Eu estava estranhando se você estava congelado ali, eu achei que era o frio. É que eu coloco uma foto. Eu sei. Vai lá. Então, uma coisa também que eu acho importante comentar, né? E aí eu vou comentar, né? Tu pode até enriquecer aí, por gentileza. Mas, às vezes, irmãos ficam incomodados e isso pode gerar problema porque o outro não faz ou não pensa como ele faria ou como ele pensaria, né? Então, assim, a igreja precisa entender que tem coisas que não é certo ou errado e o padrão não é o membro, né? Então, como algumas situações que foi colocada aqui, né? Então, por exemplo, sei lá, um papel estava no chão do prédio lá, né? E, às vezes, alguém passou ali e não pegou, não porque não acha que é a função dele, que tem alguém que vai fazer aquilo, mas porque ele realmente não viu, ele tem uma personalidade desatento, não presta atenção em alguma coisa, e assim é o papel, assim pode ser uma coisa mais grave. E às vezes a pessoa é taxada de insensível, é taxada de alguém que não tem coração, porque não se comove como o outro se comove com determinada situação, mas isso nem sempre é o que a pessoa está enxergando, porque as pessoas são diferentes, têm personalidade diferente, então, às vezes eu não chorar com uma pessoa não quer dizer que eu não estou triste, mas não quer dizer que todo mundo tem que chorar também. Às vezes a minha tristeza é demonstrada diferente, ou a minha alegria, e às vezes as pessoas tomam como padrão a si próprio. Aconteceu algo, tem que ser feito isso dessa forma. Se alguém não pensa daquele jeitinho e não faz daquela forma, tá errado. E não é, né? E às vezes isso incomoda, e como já foi falado aqui num contexto maior, aí não fala, não conversa, deixa rolar. Isso vira uma bola de neve, vai criando uma coisa aqui, outra ali, né? Então acho que isso também às vezes é válido, pode acontecer, principalmente com a congregação que vai ficando maior, né? Às vezes não é maldade dos irmãos, às vezes alguém não vê de uma forma, ou não percebe, né? Tem um jeito diferente. Ou não está preparado, né? A pessoa pode estar um determinado irmão ou irmã pode estar diante de uma situação que se levantou ali, mas ela nitidamente fala, mas eu não estou preparado para isso, eu não sei fazer isso, eu não tenho como fazer isso, né? E aí ela não faz, mas não é porque ela não queria, é porque ela não estava preparada, não estava pronta para aquilo. Existem vários motivos. Às vezes não é isso, às vezes a pessoa não está bem, né? A pessoa não tem, ela está passando por um momento de crise ou difícil, está mal, e ela não está nem com cabeça para cumprimentar ninguém. Ela entra na igreja, não cumprimenta, e a pessoa olha para ela e já deduz que ela passou ali com arrogância. Então, assim, veja, tudo que nós estamos falando aqui, na verdade, são assuntos que parecem triviais, mas são muito práticos e são muito comuns de acontecer, mas a gente não trata disso na comunidade, na igreja, como família, né? E por a gente não falar, não expor, não conversar, a gente não amadurece. O ideal é que nós, cristãos, no nosso relacionamento com os irmãos e com as irmãs, devemos sempre partir do ponto de vista de que aquela pessoa não está fazendo nada para nos ofender pessoalmente, se for algo assim. Essa deve ser a predisposição, até que se revele algo mais grave e que seja mesmo fato. Mas, do ponto de vista, nós não devemos ter uma mente desconfiada, uma mente prudente, tudo bem. Prudência é bom. Agora, nós não devemos partir do ponto de vista sempre que alguém não olhou para mim. Então, às vezes, há muitos de nós que somos muito sensíveis, né? E já tecemos, assim, uma visão de um determinado irmão ou irmã por causa de uma atitude que a gente nem sabe por que a pessoa
que ela está passando, o que acontece. A gente já pressupõe do ponto de vista nosso, de egoísta, né? De como eu me sinto. Por isso que a Rita falou, né? Que a gente ouvir, a gente conversar, né? Às vezes não é tão claro quando um irmão ou irmã não está bem. Quando fica muito claro, a gente até se aproxima e fala, tá tudo bem com você, posso te ajudar, porque fica muito evidente, mas nem sempre fica. Então, eu diria que isso tudo que a gente está falando gira em torno do nível de maturidade que a pessoa vai ter. Na verdade é essa, né? A maturidade para lidar com certas circunstâncias. Exatamente. A Sueli vai falar, Eba. Isso, Eli. Vou falar, Rei. Pode falar. Alex, eu não ia falar, mas agora você levantou uma outra questão. Quando os guias... Você tinha falado que os guias precisam ter uma proximidade com a igreja, né? E para ser uma família de verdade. Mas e quando a igreja é que coloca os guias numa situação assim de que pessoas santas e mantém aquele distanciamento todo? Mas é que ele permite. Ele permite. Entendeu? Eu lamento, mas assim, eu entendi bem a tua questão. A igreja faz isso, no geral, porque na prática, ou isso já vem acontecendo no passado, quando a igreja teve outras lideranças, né? E aí criou esse modus operandi, ou é a postura, talvez até por vergonha, talvez até por medo, por receio que essa liderança tem, essa pessoa, de falar, né? E aí ele cede aí fica aquele jogo de velado, entendeu? Mas eu entendo que assim, porque há uma certa, não sei por quê, mas pode ser vergonha, pode ser timidez, pode ser não querer machucar a igreja, às vezes é uma questão delicada, mas é a pessoa de alguma forma permitindo isso. Se ela se expor, se ela chegar e falar isso, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui que é comum, que eu já fiz e faço de vez em quando, né? Em determinadas circunstâncias, talvez até, eu não costumo fazer isso em pregação, mas talvez até numa pregação, ou mesmo numa reunião de homens, ou numa fala com a congregação, numa escola dominical e tal, eu às vezes dou exemplo de coisas que eu fiz de errado, né? Ou eu falo, olha, uma situação assim, e eu já fiz isso também. E aí eu luto com isso. Eu tenho problema nessa área também. E para mim é muito difícil e tal. Então, às vezes, os guias da igreja, eles não falam essas coisas, eles não se expõem, entendeu? E essa falta de exposição gera, às vezes, alimenta um pouco, Sueli, essa conduta da própria igreja, entendeu? Porque a natureza humana é essa. A natureza humana é as pessoas que se destacam, por exemplo, cantores se destacam na voz, instrumentistas se destacam a natureza é que os demais que não se destacam, eles têm uma tendência de supervalorizar, de engrandecer, de enaltecer aquela pessoa. Isso é normal, né? Mas cabe a cada um aí saber como agir. Desculpa se eu te interrompi o raciocínio. Não, você respondeu muito bem, muito obrigada. Ok, Deus te abençoe. O Wilson, Alex, quer falar? Oi, Wilson. Boa noite, Alex. Fala, pessoal. Tudo bem? Olá. É um comentário rápido mesmo, né? Essa situação, às vezes, de se expor, eu fui chamado a atenção de um membro e eu falei, realmente eu errei. Aí ele ficou sem ação, né? Ele falou, sério? Eu falei, eu queria te pedir desculpa, eu errei. Isso é muito poderoso. E o outro comentário, eu acho que é uma coisa que eu vejo isso em várias congregações que eu já passei, e às vezes a gente ajudar o irmão em uma situação simples. Por exemplo, nós vamos ver um comentário maldoso de um irmão, que às vezes a gente faz vista grossa, ou não quer expor, não quer isso. aquele irmão. Às vezes a gente tem
eu digo a gente, no geral, né? Tem um pouco de medo de dar opinião. E às vezes, eu falo para a pessoa, olha, esse assunto não me diz respeito, né? Quando eu estou falando alguma coisa que eu sei que o irmão não faz aquilo, eu falo, não, peraí, acho que você está confundindo as coisas. E uma vez eu fui chamado a atenção em uma igreja, inclusive você congregou lá, né? Interessante. E tinha um irmão lá que ele tinha muita dificuldade. E aí chegaram para mim e falaram, olha, você falou uma coisa na mensagem lá que machucou um irmão. Eu falei, olha, se eu machuquei alguém, me fala o que eu errei, o que eu falei, né? Você trouxe uma mensagem ali que ele acha que foi de encontro a ele. Eu, peraí, mas eu não entendi. Não, porque ele está passando por uma situação assim e deixou ele chateado. Eu falei, mas chateado por quê? Porque ele está com essa dificuldade. E o que você vai fazer? Eu falei, o que você vai fazer? Porque se eu tivesse no seu lugar, eu ajudaria ele. Se uma mensagem veio de encontro ao problema que ele está se encontrando, não é mais um problema meu. Aliás, é uma oportunidade boa para você tentar abrir os olhos dele. Então, eu fico imaginando que não ter esse medo de sair e ficar mal com o irmão. Fica bem com Cristo. Defende o irmão. Corta. Aliás, os bochichos e as fofocas poderiam ser cortados ali, naquele momento, com a gente. Minha avó já falava isso. Traz as partes envolvidas e corta ali, acaba ali. Então, às vezes, é coragem mesmo. É ter coragem da gente chegar e falar, não concordo com você. O que o irmão falou na mensagem, sabe? O que ele falou, ou seja, cortar, né, o problema ali, para não estender e não virar uma coisa maior, que nem Hebreus fala, né? Aquela coisinha vai virar uma, né? Vai brotar e vai crescer e vai prejudicar a igreja. Exatamente. Está vendo que são com situações pequenas, né? Que a coisa vai se acumulando e vai minando alguns relacionamentos, né? Infelizmente, a gente tem que estar muito atento. Muito atento. Uma congregação é como uma família, né? Uma família diferente, mas é uma família. E muitas situações, se elas não forem bem observadas, cuidadas, se não estiver sempre ali, né, dando uma olhada e tudo, você pode facilmente, com o tempo, ter uma congregação que é infeliz, sem propósito e olhando cada um para os defeitos dos outros e não potencializando as virtudes dos outros, né? Esse fomento é vital numa congregação. Andar segundo a verdade é ver o que Jesus viu em nós. Você já pensou nisso? A graça é algo imerecido, né? E é imerecido por quê? Porque Deus nos amou e nos deu de forma concreta o seu amor quando nós éramos inimigos e merecedores disso, né? Então, Deus viu em nós coisas que nem nós vemos em nós mesmos, ouvíamos em nós. Deus tem uma visão tão positiva, tão bela da gente, que nós mesmos não temos sobre nós. Eu tenho certeza que se você fosse avaliar na sua relação com Deus, você vai sempre se ver em débito com Ele, porque essa é a nossa natureza, é a nossa visão. Agora, quando a gente analisa... Rita, eu pus o teu no mudo aí, porque está dando uma microfonia assim. Aí, quando a gente olha para Deus, aí a gente vê diferente, né? Deus olha para nós e fala, eu sei que você é assim. Eu sei que você pisa na bola, mas eu te amo. Eu estou aqui para te receber e eu quero investir em você. Eu quero que você entenda que eu estou com você, que eu vou te dar o meu espírito, que eu vou te dar o perdão, que eu vou te dar a misericórdia, que eu vou te dar o meu amor, que eu vou te dar ao meu filho. Então, Deus nunca olha para nós, por mais tranqueira que a gente seja, de uma forma negativa. Mas na igreja, esse ambiente de amor, ele deve ser, a gente deve sempre apostar. Eu já tive conflito com alguns irmãos, não foram muitos, graças a Deus, mas eu já tive conflitos de relacionamento com irmãos na igreja. Isso faz parte de todo o processo. Mas eu posso dizer no Senhor que todos resolvidos, nunca
deixei algo para lá, entendeu? E às vezes a ideia é o que a Rita colocou. Você sabe que você está certo. Você não vai dizer uma mentira para ele, não, eu estou errado, me perdoa que eu errei, se você não errou. Mas você pode dizer, olha, eu entendo a maneira como você está vendo, eu entendo que isso te magoou, te machucou e tal. Então, eu lamento por isso, por ter acontecido isso, né? E você ganha o irmão, em vez de ganhar a guerra. Você ganha a guerra e perde o irmão? Isso não, né? Agora, isso não é vender o cristianismo barato também, né? Porque chega certo momento que aí nós vamos para um outro nível, né? Como é aquele nível de João, que a gente viu. Então, depende muito de cada circunstância, entendeu? Agora, eu sempre procuro dizer o seguinte, olha, mesmo que você esteja cheio de razão, quando você se reveste de brandura e olha para aquela pessoa como alguém que você foi chamado por Deus para ajudar a entender aquilo melhor, e você vai lá fazer a sua parte, a bola já não está mais com você, a bola já está com outro. Entendeu o ponto? As brasas não estão mais queimando nas suas mãos. Então, assim, se depender de você, é o que Paulo diz, tende paz com todos os homens. Se depender de você. Então, faça a sua parte. Você não garante que o outro vai corresponder. Ninguém garante. Mas qual é a minha parte nisso? Então, é eu tentar resolver e tal. Então, isso é maturidade. Agora, isso é treinado na igreja, viu? Isso é treinado nos grupos e tal. Por isso que é importante nós que somos mais maduros na fé, sermos maduros não em tempo de igreja. Não em tempo. Porque tempo de igreja com alguém imaturo é vergonhoso. É como um idoso querendo se agir como um adolescente. Né? Não faz sentido. Né? Tá fora da casinha. Então, o que importa é a gente ser maduro, buscar essa maturidade e agir dessa forma e ajudar os outros na igreja. Né? Isso é que é importante. Mas isso demanda tempo, viu, irmão? Demanda conversa, muito cafezinho, visita, passar tempo com as pessoas. Nesta sala aqui, tem várias pessoas que eu já passei muito tempo da minha vida em conversa, batendo papo, comendo junto, visitando, indo em casa, eles vindo na minha casa, porque para mim isso é a relação familiar cristã, né? É conhecer e me relacionar com os meus irmãos. É isso. Eu não cultuo a Deus todo dia, mas eu me relaciono com pessoas todos os dias. Eu posso cultuar a Deus se eu quiser todos os dias, mas eu me relaciono com pessoas todos os dias, a todo momento. Ok? Vamos caminhar um pouco. Tinha mais alguém, Reinaldo? Não. Tá bom. Então, a segunda pergunta, não vai dar tempo da gente debater, mas eu vou fazer a pergunta e falar um pouquinho sobre ela, né? A pergunta é uma pergunta que tem estado até no nosso banner ali, né? Que é por que sou membro da Igreja de Cristo? Essa é uma pergunta que, se não for bem entendida, parece ser tendenciosa e exclusivista, né? Por que eu sou membro da Igreja de Cristo, né? Primeiro, temos que entender que o viés dessa pergunta, o contexto desta pergunta, quando diz que por que sou membro da Igreja de Cristo, aqui Igreja de Cristo não é a instituição, ok? Não é a questão da visão humana Igreja de Cristo. A pergunta era uma pergunta dentro do conceito bíblico. Poderia ser Igreja de Deus, poderia ser ali a igreja, o caminho. Poderia usar um dos mais de 20 termos que o Novo Testamento usa para a igreja. Está ali Igreja de Cristo porque é um termo que é neutro por um lado, igreja, mas revela o seu dono, que é Jesus Cristo. Então, o conceito aqui é por que você é membro da igreja de Cristo. Esta igreja que está na mente de Cristo na Bíblia. Não quer dizer necessariamente um prédio que tem uma placa escrito Igreja de Cristo. Porque não é porque uma igreja, um local, uma comunidade, um grupo de cristãos, de pessoas, se chamam Igreja de Cristo, que ela é de Cristo. Entende? Não é isso que faz
alguém ser de Cristo. É muito mais profundo. Então, por que você é membro da Igreja de Cristo nesse conceito? O conceito de que para ser membro desta igreja você tem que reticências, pontinhos, né? Do ponto de vista evangélico, do ponto de vista religioso do nosso mundo, as pessoas elas se identificam como pessoas religiosas, cristãs, identificando a sua fé por meio do nome da igreja. Isso é fato. Você pergunta para alguém, você é o quê? Eu sou cristão. Que bom. Como assim, cristão? Eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu sou um adventista, eu sou um luterano, eu sou um assembleano, eu sou um wideriano, né? Então, as pessoas elas vão usar o nome da igreja como um conceito de identidade. Ou seja, eu me apresento como um adventista, eu estou dizendo para você, eu estou comunicando para você que eu tenho uma crença, uma doutrina que me identifica ao ponto de eu ser um adventista do sétimo dia, por exemplo. Ok? Então, está totalmente relacionado à tua identidade como um discípulo de Cristo. De que ramificação você é. Agora, quando você se coloca como um servo de Deus, um filho de Deus, e você olha para as Escrituras, a nossa identidade ela deve ser vista ou orbitar no quê? Em que princípio? É na doutrina de um grupo? Ou quando você fala, porque eu sou membro da Igreja de Cristo? Porque eu... Então, independente da igreja. E quando eu falo independente da igreja, eu não estou querendo dizer que qualquer igreja que tiver aí no mundo está tudo bem, porque estamos todo mundo no mesmo barco e não importa que igreja você está, você é de Cristo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que até mesmo na igreja de Cristo, podemos ter pessoas dizendo, eu sou membro da igreja de Cristo, mas ela não é. Igreja por igreja, no sentido humano do conceito de igreja, a Igreja de Cristo é como uma qualquer, do ponto de vista de alguém usar isso para se identificar como cristão. Agora, quando você vai olhar a natureza da sua identidade como cristão, e é por isso que eu sou membro da Igreja de Cristo, porque é ele, é dele, é para ele, e não importa para mim essa questão da igreja como sendo até mesmo um coletivo, uma religião, seja como for, aí a coisa muda muito, muito. Por que muda muito? Porque eu sempre digo isso, a igreja, como um coletivo, embora a gente está falando esse tempo todo da igreja aqui, não será a coletividade que vai nos garantir a salvação, nem a liderança da igreja. Embora nós sejamos chamados para viver uma vida como congregação, partilhando, seguindo tudo que está na mente de Jesus, por outro lado, lá naquele dia do acerto de contas, ninguém vai poder defender você. A salvação é de sua responsabilidade. É de sua... o compromisso é seu e é você, e sou eu quem vou responder diretamente a Cristo por minha vida. Não será um outro. Ninguém vai garantir eu entrar no céu. Ninguém. A não ser o meu compromisso com Jesus. Isso faz diferença, porque às vezes uma igreja inteira pode se desviar da verdade. Uma igreja inteira pode, uma congregação inteira pode se desviar da verdade. Por influência ou de membros normais ou da liderança, seja como for. E o seu compromisso com Jesus é que vai ficar ali como denominador. Assim como, por exemplo, eu tenho estudado a Bíblia ao longo da minha vida cristã com tantos evangélicos de tantas igrejas denominacionais diferentes, e depois que algumas dessas pessoas conheceram a verdade em Cristo Jesus, essa verdade libertadora, singular,
cujo compromisso é com Cristo e não com sua igreja, porque a causa é Cristo, a consequência é a igreja e não o inverso, né? Essas pessoas veem esse compromisso de uma forma tão nítida que elas decidem não mais compactuar com aquela realidade. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, assim, por que pessoas são libertas do mundo religioso para ser simplesmente cristão? Porque elas decidiram ser membros da Igreja de Cristo, entendendo esse contexto aí, tá? Porque se você for hoje aí na internet lançar, colocar lá no Google Igreja de Cristo, você já vai ter aqui no Brasil umas 4 divisões da Igreja de Cristo. Da Igreja de Cristo, nosso meio. Né? Aqui já no Brasil existe umas 4 divisões: Igreja de Cristo Internacional, a Igreja de Cristo Instrumental, a Igreja de Cristo lá os Anticooperadores, a Igreja de Cristo Liberal. Então existe já umas 4, talvez despontando uma 5ª aí, dependendo da postura. E assim, quem é a Igreja de Cristo? É quem é membro do nosso meio? O que é nosso meio? O que significa isso, nosso meio? Não é? Precisamos tomar muito cuidado com essas linhas fronteiriças, porque ser membro da Igreja de Cristo é uma pessoa, você, eu, comprometido com a verdade de Cristo, que andam na verdade, independente, nesse ângulo, da própria igreja. Ok? Em que sentido? No sentido de que eu tenho compromisso com o Senhor e não vou me vender por qualquer modismo ou qualquer outra coisa, ou doutrina falsa, que entre na congregação onde eu estou e, de repente, a igreja... Nós temos congregações no Nordeste, em São Paulo, no Rio de Janeiro, que eram Igreja de Cristo, nesse sentido, e decidiram mudar o conceito de sã doutrina para algumas situações e terminaram se tornando uma outra coisa, né? Um outro grupo. Algumas foram para o movimento pentecostal, congregações mesmo, estou falando, grupos mesmo, né? De cristãos. Então, isso pode acontecer. E está previsto no Novo Testamento. E Paulo e Pedro lidaram com isso no Novo Testamento, nas cartas, com aquelas congregações, inclusive. Né? Alertando Gálatas, as congregações da Galácia, Paulo começa dizendo isso, né? Que eles já estavam tão depressa se afastando de Cristo. Agora, você entende que a nossa situação, quase 2000 anos depois, é melhor ou é pior do que naquela época, com os apóstolos vivos? É claro que é pior. Olha o mundo religioso. Agora, olha para... Por isso que o conceito de congregação, de igreja no Novo Testamento é local. É local, não é piramidal. É local. E essa localidade, ela é muito interessante em vários aspectos. Um deles é que você, como membro, é tão responsável quanto o guia, ou os guias que estão ali. Porque a salvação sua é tão preciosa quanto a deles também, para eles, na relação com Deus. Então, por que você é membro da Igreja de Cristo? Eu queria que a gente pensasse um pouco, não precisa me responder. Na próxima semana, nós vamos aprofundar um pouco nessa questão aí de por quê. E nós vamos ver que, na verdade, os fundamentos para responder isso são muito profundos na Bíblia, muito no Novo Testamento. E pode surpreender alguns de nós, né? Entendeu o conceito? Eu não sou membro da Igreja de Cristo instituição. Não sou. Sou membro da Igreja de Cristo. E isso me faz livre para obedecer a Cristo, mesmo que eu esteja numa congregação com presbíteros, seja como for, porque se eles não estiverem em sintonia com essa realidade da sã doutrina, então se tornam, assim como eu me tornaria, passivo de uma conversa e tal. E isso pode criar uma situação em que você vai ter que definir a sua relação com Cristo em relação aos conceitos que a igreja local ali está vivendo, por exemplo. Está entendendo a questão aqui? Oi, Rita, você levantou a mão ali? Abre o seu vídeo. Alex, mas que coisa incrível. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Uhum. Eu conheci a palavra na igreja presbiteriana. Uhum. E, ao ouvir a
palavra, obviamente, estudar a palavra, fui discipulada lá também. Eu já aceitei ser batizada. E como denominação, eles batizavam por aspersão, né? Aquela denominação. E quando eu conheci, depois de já ser membro, tal, eu tinha já o Gustavo pequenininho, você sabe? Quando eu conheci o primeiro cristão verdadeiro que veio trazer para mim a palavra através de um amigo nosso, ele já no nosso primeiro encontro, e eu fico arrepiada disso, me emociono de lembrar, porque acho que essas são memórias que a gente não pode nem perder na vida. E quando ele veio pregar para mim, durante todo o tempo que eu estava como membro da igreja presbiteriana, eu tinha o desejo de servir a Deus, né? O desejo genuíno. E com isso quis ser batizada. Mas, mesmo no ato do batismo, eu questionava internamente aquele tipo de batismo, porque não era o que a sã doutrina falava. Então, quando eu conheci esses irmãos cristãos, a primeira coisa que eu quis é que eu me identifiquei com eles e percebi claramente que eles estavam pregando a sã doutrina para mim, e partiu de mim expressar imediatamente o desejo de ser batizada. Você percebeu que havia coerência do que se pregava, do que se ensinava e do que se vivia. É isso que eu estou falando. Exatamente. É isso que eu estou falando. E esses irmãos ficaram surpresos comigo. Na ocasião, você deve ter conhecido o Charlie Huffman. Sim, claro. Então, saudoso. Ele estava visitando, porque ele foi um dos missionários que vieram fazer a missão no Brasil, né? Isso, Então naquela ocasião, ele estava visitando esse irmão que estava recomeçando um trabalho naquela cidade que eu morava, em Paracatu. Conheço, estive lá. E aí eu disse a eles que eu queria ser batizada, que eu já tinha, eles não precisavam nem estudar comigo, porque eu já sabia, eu já tinha feito a minha confissão de fé e que eu ansiava por aquilo, eu queria ser batizada imediatamente, porque eu não sabia qual seria o dia que seria o meu fim, né? Então, que eu precisava ser batizada. E eu peguei eles até meio que de surpresa, porque a gente estava num encontro informal ali, né, em casa, tomando um café e tal, e a expectativa talvez deles fosse outra, né? Mas foi muito bom, foi assim que, graças a Deus, eu me tornei cristã. Então, é o que você me falou. Isso. Você acabou de falar aí, né? Então, é esse o ponto. Então, quando a gente vive, prega, ensina a verdade com propriedade, com essa a contundência da palavra, você está demonstrando o teu compromisso com Cristo, e isso vai inspirar algumas pessoas, como foi o teu caso, como foi o meu caso também comigo. E isso transcende essa questão de igreja. A igreja, ela foi criada por Deus, por Jesus, mas ela tem um propósito de nos ajudar nessa jornada, de nos acompanhar, é um ambiente onde nós devemos ser acolhidos, encontramos apoio, maturidade, vamos melhorando, nos aprimorando, amadurecendo na vida cristã. Né? Os cultos devem ser para nos motivar, nos animar. Então, a igreja é um ambiente assim. No entanto, ela faz parte do plano, mas ela não salva. Ela não é o nosso maior nível de comprometimento. O nosso maior nível de comprometimento é com o Pai. Por quê? Porque foi isso que Jesus nos deixou. Jesus só é o que ele é porque ele ama o Pai. Quando o jovem rico chamou ele de bom mestre, Jesus disse: por que você me chama de bom? Bom é Deus. Por quê? Porque Jesus só nos ama porque Deus nos ama. Então, o compromisso de Jesus era fazer a vontade do Pai. Então, daí decorre todo o Evangelho.
Então, é sutil isso, mas é extremamente importante para cada um de nós termos a nossa identidade fundamentada, o nosso DNA nisso, no nosso compromisso com Jesus por meio da palavra. E aí, veja bem, você já era uma pessoa que já estava numa jornada de relacionamento com Deus. Já estava. Deus já estava com você, te chamando, seja como for. O Charles Ruffman, ele entrou, e esse irmão entrou num momento, pegou o bonde andando, mas de uma forma tão apropriada que você falou, mas é isso aí mesmo, é assim que faz sentido, é isso. E isso foi para você tão mais importante do que teu vínculo com a igreja presbiteriana, com aqueles irmãos, com aquelas famílias que você conhecia e se relacionava antes. É isso que Jesus quis dizer, por exemplo, quando ele disse, se alguém não amar mais a mim do que seu pai, sua mãe, seu filho, sua irmã, não é digno de mim. A natureza da relação íntima entre nós e Cristo é que nada e nem ninguém deve ser mais importante do que isso. Então, quando um denominacional estuda a palavra, como foi o teu caso, e ele vê a verdade se torna mais importante do que a igreja. Entendeu o ponto? Mais importante do que tudo, porque ele quer estar em Cristo. Ele quer fazer parte da igreja de Cristo. E aí um outro também, e aí nós juntamos um grupo, e esse grupo tem esse mesmo propósito. Qual o propósito? De ter uma relação em que Jesus é o mais importante, e nada mais. E aí, em segundo plano, vem a igreja. Aí sim, vem a palavra de Cristo, que é o que Paulo diz, né? Cristo é o cabeça da igreja, o cabeça do homem, aquela história. Então, mas a gente entender isso com essa propriedade, eu entendo isso como o suprassumo da maturidade. Porque isso vai nos libertar de muita coisa. Muita coisa. E a gente vai começar a sermos menos sensíveis com as pessoas, no sentido de ser afetado, porque Jesus brilha mais do que estas coisas. E aí a importância de obedecê-lo é maior do que o meu orgulho, o meu sentimento, ou daquele irmão, ou dele ser chato ou não. Aí tudo fica menor. Entendeu? Ajuda muito a gente ver dessa forma. Obrigado, Rita. O teu testemunho foi muitíssimo apropriado. Obrigada a você por toda tua sabedoria também, Alex. Amém. Que Deus nos... Glória para Ele. Bem, eu queria... nós já estamos aqui no nosso tempo, né? Eu queria agradecer muito, mas muito todos aqui estarem aqui, a presença. Se alguém tiver aí com o coração ardendo, a gente dá um minutinho só para falar. Mas, caso contrário, eu quero dizer que foi muito importante para mim esse bate-papo da gente se expressar e falar livremente sobre essas coisas que muitas vezes a gente não fala, né? A gente não trata. Né? Muito importante para mim, me ajudou bastante. Você sabe que está sendo gravado e esses bate-papos ficam lá no canal do YouTube, né? SEB, C de casa, E de elefante, B de bola, SEB Floripa, a Igreja de Cristo em Florianópolis, e aí você pode ter acesso lá às playlists, tem várias, tem essa que é a do Bate-Papo Bíblico, que você pode, se quiser rever, indicar para alguém, você fica à vontade lá, tá bom? Irmãos, semana que vem eu estarei em viagem, então nós não vamos ter na segunda e não vamos ter na quarta-feira. Esses 2 dias eu estou fora em viagem e não vou poder realmente fazer, não é? Mas aí estarei de volta e na outra, então vou pular só uma semana, na outra estamos de volta. Eu informo vocês lá no grupo. Rita, eu vou te incluir depois no grupo de bate-papo bíblico para você receber por lá aquela... A gente não posta lá, oi, tudo bem, bom dia, boa tarde, nada. Não é autocontrole, é só para facilitar. Eu que posto, eu só posto basicamente o material que a gente usa e os links. Então, não vai... Como administrador, né? Isso, então ninguém vai ficar lotado de mensagens ali. Oi? Alex, às 4 agora vai ter, né? Não. Agora vai ter.
Hoje é segunda? A quarta agora tem. Essa quarta agora que vem tem. É só na semana que vem que não. Na semana que vem, aquela semana que vem, nós não vamos ter. Tá ok? Muito obrigado a todos. Qualquer pergunta, dúvida, fique à vontade para me fazer no pessoal, tá bom? Você pode me mandar ali que eu respondo, a gente fala. Obrigada, que Deus abençoe o senhor. Obrigado, Alex. Amém. Um prazer imenso. Obrigado, irmão. Beijo no coração. Beijo no coração. Valeu, Paulo. Tchau, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Valeu, seu Mindo. Tchau, tchau. Até a próxima. Se Deus quiser. Beijo a todos. Boa noite. Amém. Paz a todos. Tchau, Adriana. Sandra. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Elaine. Tchau, Celi. Um beijo, viu? Vamos lá. Tchau, boa noite. 3, 2, 1. Vou desligar, hein? Tchau, tchau. Obrigado, Alex. Nada. Tchau, tchau.